A M. Vasconcelos, há mais de 25 anos que transformamos desafios em espaços que fazem a diferença. Porque pensar, debater e construir é o que nos move. Revestimentos, soluções para o banho e materiais de construção. No Funchal, em Machico e em mvasconcelos.pt. M. Vasconcelos. Sinta a casa. Debate da semana. Viva, boa tarde. Os efeitos das legislativas nacionais e o manifesto contágio nas próximas eleições, as autárquicas, vão ser o tema forte nesta edição de debate da semana, que junta o Joaquim Sousa, o Miguel Silva Gouveia, que entra via Zoom, e o Pedro Coelho, o eleito da semana. Parabéns, Pedro. Muito obrigado. Dada essa façanha, fica já com a dianteira em termos de frase da semana. Bem, muito bem, em primeiro lugar, um cumprimento especial aos nossos ouvintes, ao painel, ao Ricardo. A frase da semana que eu escolhi foi a frase de Luís Montenegro, da noite eleitoral, quando disse que os portugueses escolheram o próximo governo e escolheram o próximo primeiro-ministro de Portugal. E agora é só deixar o Luís trabalhar. Teve uma maioria maior, obviamente, Quase, meio. quase maioria maior, maioria já tinha, ficou um pouco maior, não é absoluta, mas acho que há uma grande responsabilidade dos outros partidos para respeitarem essa que foi a vontade popular, porque disseram que queriam que Luís Montenegro continuasse a governar Portugal. Aliás, todos nós sabemos que foi uma coligação negativa, o Partido Socialista e Chega, que derrubou o governo democraticamente eleito, e agora não podemos andar de eleições de um ano a um ano, não é? E esperemos que esta legislatura dure 4 anos. Parece que vem uma nova aragem mais moderada no Partido Socialista e, obviamente, enquanto eleito, sendo um deputado da nação, a minha principal obrigação é com o sítio eleitoral pelo qual fui eleito, que é a Madeira, como é óbvio. Miguel Silva Gouveia, boa tarde desde Lisboa. Qual é a tua frase para esta semana? Antes de mais cumprimentar-vos aí na TSF, ao Pedro, ao Joaquim e ao Ricardo, cumprimentar também todo o nosso auditório, e dar os meus parabéns, as felicitações ao Pedro Coelho pela sua eleição e pelo resultado que ele conseguiu obter na maioria maior que ele levou para a Assembleia da República, ainda que na Madeira tenham-se mantido os mesmos três do PSD. É só Eu também é só o escolhi, triplo eu, da eu só representação das escolhi outras forças. o triplo. Não, eram três, ficaram três. Portanto, a É, maioria não mas, ficou mas, maior, ficou igual. mas os outros têm Uh, eu e a gente tem três. sim, o vosso problema é ter-se preocupado demasiado com os outros, enquanto pensam que nos outros não governam. Mas isso vamos ter tempo para discutir esses pormenores. Eu também queria escolher, ou também escolhi uma frase da, da noite eleitoral, mas uma frase do eventual segundo maior partido em deputados. Eu não se sabe, para a semana só saberemos, depois de fechados os círculos da Europa e de fora da Europa, em que, num assomo de arrogância, o líder do partido Chega diz que, e passo a citar, o Chega superou o partido de Mário Soares, o partido de António Guterres, matou o partido de Álvaro Cunhal e varreu do mapa o Bloco de Esquerda com uma pinta que nunca se tinha visto em Portugal. Ora, este tipo de discurso, em primeiro lugar, não me parece que seja verdade, porque superou o partido em termos de deputados, mas não em número de votos, e ainda assim, na noite em que ele diz isto, ainda não é líquido que isso seja uma realidade. Não matou o partido de Álvaro Cunhal, porque o PCP continua com um grupo parlamentar, nem varreu do mapa o Bloco de Esquerda, que continua representado na Assembleia da República. Mas, mais do que a factualidade das afirmações de André Ventura, esta nova forma, esta postura de bullying, de arrogância, quase de humilhação
perante os resultados democráticos, é certo, mas não augura nada de bom para aquilo que aí vem, para a legislatura, e estes são os verdadeiros eh, adversários que o Pedro apontava ainda há pouco responsabilidades ao Partido Socialista, se calhar, agora sendo este o seu principal adversário, deve começar a se preocupar mais com aqueles que trazem este tipo de dialética deplorável para o debate democrático. André Ventura, que na noite eleitoral ainda foi mais longe com uma ameaça mais ou menos velada, a dizer ainda não viram nada. O que será que Exatamente, quando foi acusado de ter tido uma postura agressiva na campanha, ele responde que se acham que foi agressivo até agora, ainda não viram nada. Portanto, não é nada auspicioso o futuro. Joaquim, qual é a tua frase? Também da noite eleitoral? Bem, antes de mais, sim, vou à noite eleitoral, mas antes de mais cumprimentar o painel, cumprimentar a ti, Ricardo, cumprimentar o vasto auditório da TSF e dar os parabéns ao Pedro pela vitória que teve, a vitória maior realmente em todos os concelhos da região. Portanto, foi uma grande vitória Inclusive o nesta. Porto Muniz. Exatamente, o Porto Muniz, todos eles, Machico, Ponta de Sol. Miguel, o Pedro não perdoa. Realmente foi uma vitória maior. Eu escolhi, Ricardo, três frases, uma delas da noite eleitoral, uma de Pedro Nuno Santos, que, em meu entender, sai com uma grande dignidade e a um dado momento diz, perante a magnitude da derrota, eu não quero ser um gestor para o Partido Socialista. E com esta frase complemento com a informação que já recebemos hoje também do líder do Partido Socialista da Madeira, que diz que fica até depois das autárquicas. E ele tem a necessidade de dizer isso porque fizemos uma peça dizendo que a continuidade seria discutida No dia segunda-feira. 2, na segunda-feira, exatamente. E não podia deixar também de hoje mesmo o aumento das tarifas de Donald Trump relativamente aos produtos europeus, a ameaça, mais uma vez, em aumentar em 50% estas tarifas, que vão certamente impactar na nossa economia, também na nossa vida, e pensar que perante tudo aquilo que tem acontecido nestes últimos anos, que era importante que tivéssemos um governo estável, que normalizássemos a vida política regional e nacional e encontrássemos aqui um período de estabilidade que permitisse enfrentar estas situações internacionais. Ficam as frases que deram início a este programa, que terá atenções centradas ainda nas legislativas. Pedro, o que é que te mais surpreendeu nessa noite, se bem que ainda faltem apurar alguns números, nomeadamente o círculo da imigração, mas o que é que foi para ti mais surpreendente? Em primeiro lugar, as sondagens foram aparecendo, umas falharam, outras nem por isso, mas a verdade é que, pelo menos na campanha que nós fizemos aqui na Madeira, e não me apercebi que o Chega tivesse o resultado que teve. Tinha vindo de umas regionais com um resultado fraco, a perder um deputado, bem sei que eram nacionais agora e a cara O efeito da Ventura. Aventura, não é? a cara da Aventura estava espalhada aqui por alguns sítios aqui da Madeira e a verdade é que não esperava que tivesse esse crescimento que teve. E por outro lado também o Partido Socialista que perde um deputado, que tem uma votação à volta dos 13%, quando no continente teve 23%, portanto uma diferença de 10 pontos percentuais, e depois aquelas declarações de Manuel Câmara e de Paulo Cafofo, parece que a culpa era da Ucrânia, do Putin, do Trump, quer dizer, não, a culpa não era aqui da campanha, da forma como a campanha foi feita aqui na Madeira. Quanto ao PSD, ou melhor, à coligação PSD-CDS, nós tivemos um bom resultado, mais 5 mil votos, comparativamente a um ano atrás. Ganhámos em 49 freguesias das 54. Ganhámos no Português, na terra do cabeça de lista do Partido Socialista, o que é importante. E também o resultado de Santa Cruz foi um resultado animador, porque esta coligação teve mais 2 mil votos. Um grande resultado, sobretudo em todas as freguesias, mas sobretudo na freguesia do Caniço e da Camacha, o que pode trazer algum ânimo para as próximas eleições autárquicas, sabendo que são eleições, obviamente,
diferentes, mas ganhar onde nasceu a JPP e onde a JPP tem tido sempre bons resultados e com uma diferença destas, de mais de 2.000 votos, foi obviamente um resultado positivo. No final da campanha, estávamos a fazer um pressing no sentido de pedir o voto útil, tentar ali, porventura, tentar chegar ao quarto mandato, mas sabíamos que há um ano atrás o JPP por pouco não entrou na Assembleia da República. Sabíamos que a entrar teria que ser o Chega a sair, mas foi um bom resultado. Acho que a última vez que o PSD teve 4 deputados, salvo erro, foi em 2009 ou 2011, e portanto foi mais uma vitória importante da AD em todos os concelhos, em 49 freguesias. Portanto, é um resultado que nós trabalhamos para isso. Fizemos uma campanha positiva, apresentando as nossas propostas, aquilo que foi feito durante 11 meses, e portanto é o desastre. E depois também não perdemos votos, quer dizer, o crescimento do Chega e foi sobretudo à custa da diminuição do Partido Socialista. Nós também subimos, não perdemos votação, portanto foi o Partido Socialista perde para o Chega e para a AD, e agora pela primeira vez em 50 anos tivemos o segundo partido na Madeira a ser o quarto mais votado, portanto a JPP é o segundo na Assembleia Legislativa da Madeira e é o quarto mais votado, e o Partido Socialista tem um resultado miserável e colando-se quase ao resultado do JPP quando o PS apresentava uma figura para Primeiro-Ministro e o JPP não apresentava nenhuma figura, como todos sabemos, para Primeiro-Ministro. Miguel Silva Gouveia, o que é que explica estes resultados, nomeadamente o crescimento do Chega, um ligeiro crescimento, sendo que quem ganha as eleições cresce um pouco mais do que é normal, mas este desastre socialista. Bom, em primeiro lugar, eu acho que não fica bonito ao Pedro estar a criticar Emanuel Câmara por não ter conseguido vencer no seu conselho. Acho Eu não estou a criticar, estou ganhaste com e acho que fica-te bem também, humildemente, certeza. aceitar os resultados, saber ganhar, como os outros têm demonstrado, alguns, saber perder. Porque, na verdade, se formos a ver, a analisar os conselhos todos, o PSD só perdeu votos no Português. O PSD não teve uma maioria maior no Português. Teve menos votos. O PS subiu no Português, foi a segunda força. E o que demonstra que o Emanuel Câmara continua a ter uma influência muito grande no Conselho e acho que a sua importância e o trabalho que ele fez é a todos os níveis de saudar a coragem que ele teve e a entrega que se dedicou a estas eleições. Dito isto, eu acho que os madeirenses já deram provas que sabem muito bem distinguir para que atos eleitorais vão votar, porque fizeram nas regionais, dando uma maioria ao JPP, deram essa maioria, relegaram o PS para a terceira força, quando tudo indicava que o Chega, e eu também julguei que esse seria um cenário provável na Madeira, em que o Chega perdesse algum fogo, perdesse algum elan, a realidade é que dá-se precisamente o contrário e o Chega acaba por ascender a segunda força política na região. E isto deve-se claramente, não é, estou em crer, que não é aos candidatos locais. Isto deve-se muito ao efeito André Ventura. O efeito das prestações dos candidatos nacionais, dos líderes nacionais, tiveram um peso bastante grande, porque o PS é certo que desce 7 pontos percentuais, sensivelmente, 6 a 7 pontos percentuais, e o Chega sobe 3 pontos percentuais em relação às últimas eleições, as eleições do ano passado. Mas também é importante perceber que no ano passado o PS segura o seu segundo deputado por 518 votos. Consegue manter o segundo deputado
que disputou a eleição quase taco a taco com o JPP, o que seria, face ao cenário que se veio a verificar nos regionais, com a perda de algum elan do Partido Socialista na Madeira e também a nível nacional, seria quase uma consequência natural que o JPP conseguisse recuperar esses 518 votos do ano passado e de facto acontecer. Portanto, o cenário 3-1-1-1 seria o mais expectável e não fugia muito daquilo que foi a realidade. Agora, é refletir o que há para refletir, reconstruir. Acho que o Partido Socialista vai passar aqui por uma fase que precisa de alguma forma se recentrar e se reconstruir. Eu estou em Lisboa, amanhã terei a oportunidade de participar na Comissão Nacional do Partido Socialista e estou bastante expectante para perceber quais são os diagnósticos que serão identificados para esta derrota histórica. Não há como fugir a essa realidade. E mais do que, além desse diagnóstico, perceber que caminhos serão traçados para o seu futuro, sabendo que já há, desde logo, uma recandidatura pré-anunciada, mas ainda há algumas pessoas que estão neste momento e que têm participação ativa no partido, que estão neste momento a ponderar quais os rumos a tomar. No cômputo geral, acho que na Madeira o PSD beneficiou, por um lado, da recente eleição ou reeleição de Miguel Albuquerque e da própria campanha a nível nacional, que parece-me que Luís Montenegro foi mais feliz do que Pedro Nuno Santos, para a minha infelicidade, como é óbvio. Mas é o que é, os portugueses decidiram e há que aceitar os resultados e procurar reerguer-se, que acho que isso é acima de tudo o que se pede agora. Ponderação, debate, reflexão e depois começar a construir. Joaquim, pegando nas palavras do Miguel Silva Gouveia, que está esperançado na reconstrução do PS, a questão impõe-se até porque foi levantada ontem por Fernando Medina, o facto de haver já um candidato assumido para secretário-geral do PS. Esta velocidade, que não diria furiosa, porque, pelos vistos, não há muitos mais, embora alguns ainda estejam a ponderar, não pode atraiçoar a necessidade de reflexão profunda que falava o Miguel? O Partido Socialista é um partido sui generis, porque o Partido Socialista, normalmente, quando se centra, tem mais probabilidades de ganhar, e Pedro Nuno Santos, ao contrário do que eu estou a fazer ultimamente, é um radical. Ele foi a vida toda um radical. E os portugueses não gostam, dentro daquilo que é os partidos do poder, não gostam de radicais. Assim como, para a minha tristeza, Pedro Santana Lopes nunca teve essa possibilidade no PSD, exatamente porque era alguém que virava mais à direita. Pedro Nuno Santos não o teria no Partido Socialista, ainda que tenha tentado moderar o seu discurso. No entanto, Pedro Nuno Santos acaba por fazer um serviço ao partido quando abandona, como abandona, e permite que o partido entre numa nova era. No entanto, com as listas que elaborou e que neste momento durante 4 anos, eu espero pensar que serão durante 4 anos, e a nível nacional as autárquicas também já estão preparadas para o Partido Socialista, o Pedro Nunes acaba por condicionar a estratégia. E eu compreendo Fernando Medina, Ana Catarina Mendes e outros que digam que não vão ser candidatos é porque não são deputados. É importante ter palco para poder participar naquilo que é a vida política tão exigente como nós vamos ter neste mandato. Lembrar aqui Miguel Prata Roque, que recentemente disse que Pedro Nuno Santos acabou por trazer para o partido uma pequena elite dirigente que a única coisa que fez na vida foi exercer cargos políticos. E essa é a elite que neste momento governa o Partido Socialista sem ter grande experiência de vida. Por outro lado, há aquele problema também, Ricardo, que aconteceu nestas eleições, se nós olharmos, na Madeira,
os partidos atacaram Miguel Albuquerque na perspectiva do caráter para tentar tirar daí benefícios. Nestas eleições aconteceu exatamente a mesma coisa. Procuraram falar demasiado na Spinum Viva, falar demasiado no caráter de Luís Montenegro, que fez exatamente aquilo que Miguel Albuquerque fez aqui. Nós todos aqui nos rimos da Spaghetti alla putanesca, ou como é que era lá o nome, e outro tipo de campanha mais humanizada, e Luís Montenegro jogou vôlei nas Praia de Espinho, foi ter com a esposa à peregrinação a Fátima, transformou-se num homem normal. Um homem normal que, ao contrário de estar a dizer o mal dos outros, não. O que ele dizia é, deixa trabalhar o Luís, como o Pedro recordou aqui. O que o Partido Socialista neste momento precisa de fazer, e será muito difícil, porque as eleições autárquicas estão aí próximas, e alguns bastiões socialistas, como Sintra e Portimão, correm o sério risco de cair, para não falar em Setúbal, Setúbal neste caso que era uma grande aposta do Partido Socialista, ou Beja, ou Porto Alegre, e estas eleições autárquicas que se aproximam, para o próximo líder, poderão ser desastrosas, assim como poderão ser para o Partido Socialista na Madeira, mas já lá vamos daqui a pouco. Ok, vamos então começar por uma ponta. É melhor começar pela região, que é sempre mais fácil. Notou-se que os resultados das legislativas contagiaram imenso. O que eu digo é porque no day after já quase só interessava perceber quem seriam candidatos para as autárquicas, porque houve partidos, nomeadamente o PSD, que mudaram muito rapidamente o chip. O PSD e o PS, aliás, ouvimos António Mendonça Mendes nesse day after a dizer: "Epá, as autárquicas não são problema, porque em todo o país isso, estamos em progresso, estamos. Por isso, aquilo que pergunto, Pedro, é qual é o efeito destes resultados nas autárquicas que aí vêm? Como disse ainda há pouco, são eleições diferentes. As autárquicas, as pessoas procuram, dentre os candidatos, escolher o seu melhor Presidente de Câmara, o candidato que melhor desempenhará as funções de Presidente de Câmara e a respectiva variação. Agora, como é óbvio, quando temos uma vitória, é importante para o próximo ato eleitoral manter esse registro, dá ânimo, dá além, entusiasma, e isso é importante para quem está à frente e quem tem resultados de vitória. Portanto, obviamente, eleições autárquicas são eleições diferentes, e não acredito que o Chega tenha resultado que teve Até nestas... porque o André não será candidato a todas as câmaras, não é? Exatamente, e vamos lá ver, o Chega ganhou na freguesia do Caniçal. E não acredito que agora, com o candidato autárquico no Caniçal, de outra força partidária, que não fica à frente do Chega. Portanto, são eleições completamente diferentes, mais pessoalizadas, e, portanto, o que estará em causa no próximo ato eleitoral é, sobretudo, quem será o Presidente da Câmara, quem será o Presidente da minha junta e a respectiva variação. Só queria apenas sublinhar aquilo que o Miguel disse. Que o Miguel, quando o PS Madeira está a arder, o Miguel foge para Lisboa. E o curioso é que ele falou da crise do PS. Sai. É verdade. Pedro, tu Foi sabes, uma- há mais pessoas do PS Madeira que vêm aqui à Comissão Agora, Nacional. ele São quase focou 10, na questão do são PS 10. e no desar do PS. É preciso ver que aqui na Eu Madeira, não saí o da resultado metade da do sítio onde fui Madeira eleito para vir para foi, Lisboa. o resultado aqui na Madeira foi 10 pontos Até te fica mal. Estás Ouviste- a dizer que eu ouviste- fugi Não, para não, Lisboa. Como é que é brincar? Oh, Miguel, toda a gente Estou a sabe, dizer que até te fica mal dizeres que eu fugi para Lisboa. toda a Quando tu gente abandonaste sabe, a Câmara de Boa, toda a gente vieste para a sabe. Assembleia da Olha, República. ao contrário do teu cabeça de lista nestas eleições, e quando fui candidato assumiu o meu mandato, no dia a seguir já não estava na Câmara. Não, estás a falar de mim, E que eu se fugi calhar para isso também Lisboa. Eu não influenciou um fugi. bocado. Vim aqui Mas para honrar o compromisso que fugir, assumi. como tinhas dito ainda há pouco, estás em Lisboa por uma iniciativa partidária amanhã, e, portanto, a palavra fugir, o verbo fugir, foi só no sentido de criar aqui alguma graça. Mas a tua análise aqui das eleições da Madeira é curiosa, porque é preciso nós não nos esquecermos, e os números são reais, é que o PS aqui tem uma quebra de 10 pontos percentuais. O PS, em nível nacional, fica nos 23%, na Madeira anda à volta dos 13%. Não é E verdade, Pedro. O PS teve uma quebra de 6 pontos percentuais em relação às estou a falar da diferença, não, estou a falar da diferença entre o resultado nacional, do PS nacional,
No Tu todo. disseste uma quebra, uma quebra. A quebra foi de 6 Um diferencial, há um diferencial. O diferencial de uma votação nacional para o resultado do Círculo Eleitoral da Madeira foram o diferencial de 10 pontos percentuais. E foi dos piores resultados, se não o pior resultado do PS, neste caso numa região autónoma, mas não sei se no distrito o PS teve um resultado destes. Portanto, e obviamente isto tem responsáveis, porque o PS é um partido fundador do regime democrático, tem responsabilidades, é um partido de governo, aqui na Madeira não, mas quer dizer, o resultado foi mau. E se foi mau, há Mas aí tens responsáveis. razão, foi o pior resultado do PS nos círculos eleitorais. Ainda não se sabe os fora da Europa e da Pois, Europa, a mas foi ideia o que eu pior tenho do é essa, e país. portanto, se o resultado a nível regional foi pior do que a nível nacional, tem que ser o teu presidente do teu partido diz que não sai, Pedro Nuno Santos Não teve, sai teve outra até às atitude, autárquicas. agora é preciso perceber, eu como social-democrata, obviamente quero que Paulo Cafofo fique muitos anos a liderar o Partido Socialista. Mas como democrata e que gosto da minha terra, também acho que se nós tivermos oposições mais fortes, certamente vão surgir mais ideias, muitas poderão ser aproveitadas e, portanto, se temos um adversário mais forte, nós até aprendemos com o adversário e jogamos melhor e fazemos melhores jogadas, e, neste caso em prol da população da Madeira e do Porto. Agora, o resultado foi mau. O Miguel passa ao lado desta responsabilidade daqui da direção nacional. Não tem uma palavra Regional. sobre regional. O Miguel não tem uma palavra sobre o que aconteceu aqui na Madeira. É verdade que Não, estava já em tive causa, muitas, Pedro, já tive é muitas. verdade E que tenho, e estava em sou causa, crítico é desde. verdade que estava em causa o segundo deputado, tendo em conta o resultado eleitoral do ano passado, mas foi mau e uma queda acentuada. Agora, voltando à vaca fria, às autárquicas. São, temos fortes expectativas de ter bons resultados. Os candidatos, segundo sei, já estão, do Partido Social Democrata já estão definidos. Quase. Falta a Ribeira Brava, não Falta a é? Ribeira Brava. E não só. Se calhar, e não, a indicação que eu tinha era Santa que Cruz? faltava a Ribeira Brava. Santa Cruz, penso que, Há uma sugestão, não pelo é? menos os órgãos de comunicação social já indicaram que Eu poderá não haver sei. hipótese de Sabino Isto Correia. sem anúncios não. Pois, claro, obviamente depois os dados são todos validados na Comissão Política Regional do partido. Do PS não sabemos ainda todos os nomes. O Miguel também demitiu-se dessa responsabilidade numa altura difícil do Partido Socialista. Não Eh, sabia que a tinha, não tenho responsabilidade de escolher candidatos, não tenho não faço parte dos e, órgãos nem do e secretariado do nessa partido, nem linha do. são eleições diferentes. Acredito que o Chega não vai ter o resultado que teve agora. Agora é preciso trabalhar e apresentar os meus projetos, sendo que o resultado no Português e o resultado em Santa Cruz indicam que, sendo eleições diferentes, podemos almejar a ser novamente governo autárquico nesses dois concelhos. E Para não não fa... falar, para não falar na Ponta de Sol, cuja Presidente da Câmara Socialista teve no seu conselho um resultado de 12%. Mas pronto, atendendo a que são eleições diferentes, Claro, tudo pode claro, mudar. claro. Miguel Silva Gouveia, de facto, o Pedro não foi muito justo porque o Miguel Silva Gouveia comentou na TSF a questão da liderança e, portanto, é um assunto que foi abordado em tempo útil, mas pegando já nesse assunto, hum, é essencial que houvesse um novo líder nesta fase, sendo certo que, pelos vistos, mesmo não sendo conhecidos, os candidatos às autárquicas estão mais ou menos escolhidos. Bom, eu estou à vontade para falar sobre a liderança do Partido Socialista porque tenho a minha voz e é aquilo que eu penso sobre o projeto que está neste momento em curso no Partido Socialista é conhecido e não é de agora, até antes das eleições regionais, antes até do, de, se, de ter sido aprovada a moção de censura na Madeira e reprovada a moção de confiança no continente ou na Assembleia da República, a minha posição já era conhecida. E também não é verdade, que o Pedro refere, que eu tenha me demitido de qualquer responsabilidade. Eu, antes sequer de qualquer cenário eleitoral, de qualquer resultado, já tinha dito, por duas ocasiões, disse no ano passado e disse este ano, que não teria disponibilidade para
novamente me candidatar à Câmara do Funchal. E disse-o nos órgãos do partido, e quando achei que tinha ou que devia fazê-lo, tornei público a tempo de poder encontrar soluções alternativas ou soluções. Não quer dizer que sejam alternativas. E acho que vai bem a tempo de o fazer. Foi há precisamente um mês, ou vai fazer um mês agora, depois da manhã, que eu tornei pública essa minha intenção. Portanto, não é no calor de uns resultados eleitorais, nem procurando tirar dividendos ou jogar com cargos ou o que é que seja. Chilo, porque acho que o Partido Socialista merece outro rumo, outro tipo de estruturação, de reconstrução, quase dos alicerces para o topo. E não o fazendo, eu temo que isto possa agudizar ainda mais a situação do atual Partido Socialista. Portanto, aquilo que foi dado a conhecer, quer pelo PSD, quer pelo PS, foi dado a conhecer em órgãos de comunicação social, por acaso de imprensa escrita. Não sei se foi o Diário, acho que deu uns e o JTM deu outros. O que se verifica é que, pelo menos no Partido Socialista, já vai ser desmentido pelo próprio líder que aqueles seriam os escolhidos. O que eu sinto é que há um nervosinho, há muito burburinho, e não parece que seja na ressaca das eleições, quando deveríamos estar concentrados em perceber o que é que significam estes resultados a nível nacional. Estamos, muita gente quer essa fuga para a frente de encontrar candidatos para as próximas autárquicas. Eu acho que é um erro decidir em cima do calor do momento. É um erro decidir sem fazer um diagnóstico, e infelizmente isso tem acontecido, tem sido recorrente no Partido Socialista da Madeira. E espero que esta minha presença aqui amanhã dê algumas luzes, ou mostre alguma luz de esperança ao fundo do túnel, que o Partido Socialista se possa reconstruir com uma nova geração, com uma nova estratégia e com um novo projeto. E acho que isso, quanto mais tardar também na Madeira, pior será, melhor será para o PSD, melhor será para outras forças políticas que vão aproveitando o espaço deixado vazio pelo Partido Socialista. Mas, e isto acho que é importante dizer, as eleições autárquicas são eleições muito personalizadas, personificadas na figura dos candidatos. E os candidatos que se forem escolhidos terão claramente de trazer muito de si para os projetos autárquicos dos 11 concelhos. Portanto, não se pode dizer que, pelo facto de no Porto Muniz, na Ponta de Sol, ou em Mexico, ou mesmo em Santa Cruz, os incumbentes terem perdido para o PSD estas eleições, sejam sejam justificação para que as autárquicas estejam perdidas. Acho que há esperança, e todos os concelhos estão em aberto, uns com maior dificuldade do que outros. Eu, por exemplo, acho que o Funchal está neste momento o resultado das candidaturas ao Funchal, da presidência da Câmara, está em aberto. Não parece que o PSD tenha escolhido um candidato que tenha um perfil autárquico muito bom. Qual é a impressão que tem de José Luís Nunes Gil, que é Presidente da Assembleia Municipal? Sim, não tem deixado assim uma boa impressão naquilo que tem vindo. Acho que até nem tem muita noção daquilo que é o trabalho autárquico. A Assembleia Municipal tem um papel, um trabalho muito mais administrativo e muito menos no terreno. Mas foi a opção. Eu não tenho que decidir sobre os adversários políticos, irão ser quem forem. Acho que o Partido Socialista tem condições para apresentar um candidato forte,
E quem seria o possa. candidato ideal? Ideal, não sei, não vou estar aqui a escolher por outros, acho que nem, com certeza a Conselhia, que é quem tem a responsabilidade de escolher o candidato, terá dentro da sua, orientadas com a atual estratégia do partido, devem ter as suas opiniões. Fala-se muito Rui Eh, Pateno. Sei, esse foi um dos nomes que foi ontem, quando sai essa notícia, foi um dos nomes que foi desmentido. Não, há várias pessoas com capacidades, eu ainda acho que é possível que uma figura mais consensual, independente, mais jovem, que possa trazer outro elan também aqui à corrida no Funchal. Veremos se isso será uma realidade ou não. Certo. Joaquim Sousa, pegando nesta ideia, contraponto a uma candidatura no Funchal de José Luís Nunes, que é conhecido, médico, muito querido em algumas hostes, porque é pediatra, Exatamente. cuidou de muita. Ajudou a muito nascer muitos Exato. também. Que alternativa, que contraponto, como disse no início, é que o PS poderia apresentar? O Miguel Silva Gouveia mete aqui mais jovem. Certamente que alguma aposta junto da Juventude Socialista que tem estado um pouco desavinda com Paulo Cafofo. As hipóteses não são muitas, acredito que muita gente queira. Agora, para fazer o contrapeso à candidatura do PSD, que me parece que está muito bem organizado, aliás, neste momento, mesmo em relação à própria equipa. Zé Luís Nunes foi alguém que tinha um trabalho mais administrativo da Assembleia, mas esteve no terreno ao longo destes últimos anos. Procurou estar muito próximo, principalmente após a saída do Pedro Calado. Portanto, Zé Luís Nunes acompanhava muitas vezes as iniciativas da Câmara Municipal. Agora, o Partido Socialista fica aqui com um problema, porque aquele que a população reconheceria seria Miguel Silva Gouveia. Marta Freitas mostrou-se disponível, mas Marta Freitas não me parece que tenha o perfil de alguém que trouxesse esse nova rejuvenescer do próprio partido. Bruno Pereira também se Bruno- mostrou disponível, não é? Mas disponíveis há muitos, exatamente. Agora, a grande questão que se colocaria para o Partido Socialista, acima de tudo, e parece-me que aquilo que falta e que tem faltado ao Partido Socialista de Paulo Cafofo, é projeto. O grande problema do Partido Socialista, quer para o país, como não conseguiu apresentar ao país um projeto para estas eleições, não conseguiu apresentar à região um projeto minimamente motivador para as eleições legislativas regionais, e dá-me a ideia que começarmos a discutir o assunto autárquico pelos nomes é começar a construir a casa pelo telhado. Ao contrário do PSD, que apresenta aquilo que pretende fazer, e às vezes não há mal de aprender com os restantes. Há 50 anos que o PSD ganha eleições na região e não é porque são todos mentecaptos, nem outros são mais espertos, não. É importante criar uma ideia de projeto e apresentá-la às pessoas, porque senão aí que torna-se complicado. Quando falas em projeto, por exemplo, falhou a estratégia de Paulo Cafofo não acautelar antes das regionais um projeto de aliança mais ou menos estratégica com outros partidos, pensando já nas autárquicas? Ricardo, o grande problema que neste momento se coloca é que havia aquela cantiga do João Ratão, não é? Quem quer casar com a formiguinha. E aquilo que me dá aqui a entender é que ninguém quer coligar-se com o Partido Socialista de Paulo Cafofo. Ou seja, por mais que ele procure, os restantes afastam-se. E esse é um dos problemas que o Partido Socialista também tem. Não consegue ser a força agregadora. Vamos imaginar o JPP. O JPP, neste momento, em termos regionais, tem uma força maior que o Partido Socialista. Portanto, quem é que seria o primeiro? Ou seja, temos aqui uma situação de estratégia. Por isso é que eu frisei o pormenor antes das regionais. Coisa que Paulo Cafofo não, porque ele achou. Aliás, esta ideia que me dá desta Comissão Política Regional do Partido Socialista é que as coisas vão surgindo e vão-se tentando resolver. Que é o contrário daquilo que devia ser feito. Aliás, esta apresentação de candidatos do Partido Socialista há uma ideia, o sair alguns nomes, que é em resposta ao que o PSD fez. Ou seja, o PSD disse no eleitoral, nós vamos apresentar alguns. Mas Paulo Cafofo... Mas não foi o Partido Socialista que fez isso? Sim. Mas, Miguel, a grande questão que se coloca aqui é que o Partido Socialista, mais uma vez,
E agora vem desmentir. Mas apresente, é importante dar às pessoas alguma coisa. E aquilo que os cidadãos sentem do Partido Socialista é que com o Partido Socialista não sabemos o que é que vai acontecer, o que é que se vai passar com esta liderança do Partido Socialista. Atenção, muito respeito, tem uma história muito longa, é um partido fundador da democracia e, efetivamente, muitos dos avanços que tivemos devem-se ao Partido Socialista. Agora, efetivamente, nós temos que colocar o dedo na ferida. Qual é a estratégia do Partido Socialista para as eleições autárquicas? Qual Mas é a única, a estratégia do Partido Socialista para as eleições legislativas nacionais? Derrubar Joaquim, a o... única diferença deste ano eleitoral de autárquicas para os outros em que eu participei, já participei em dois, agora este seria o terceiro, é que este ano já tivemos duas eleições, tivemos umas regionais e umas legislativas, Exatamente. e estamos a sair das E legislativas. também compreendo que o Partido Porque Socialista da Madeira tem há aqui um 4 problema anos, que o Partido Socialista Nacional não tem. Pois há eleições 4 legislativas anos, nacionais. todos os candidatos foram Em apresentados junho, julho. em junho, julho. Junho, julho, sim. Não há atrasos aqui. E ou tu queres andar a correr atrás dos anúncios do PSD, que acho que é um Não, erro. eu As acho que é pessoas não têm importante que o que. Partido Socialista Não é marcasse o a PSD agenda. que marca a agenda na Madeira. Cada partido deve ter a sua e deve definir a sua estratégia. Podemos concordar ou não concordar, mas acho que assim é que deve ser. Os partidos devem ter a sua autonomia. E se o PS entende que. Eu também não acho que esta semana seja uma boa semana para Para definir apresentar e candidatos. escolher para apresentar candidatos. Miguel, mas Não acho que estar a pressionar o o PSD. Partido Socialista para apresentar, apesar do PSD ter. Mas o PSD tem outras questões, tem questões para resolver, de disputas internas, de candidatos que querem ser e pronto, eventualmente pode-se dar aí o aparecimento de listas independentes, como já se ouviu falar. Fala-se de São Vicente, eventualmente. O que não seria a primeira vez, não é? Aliás, fala-se de São Vicente. Sim, não seria a primeira vez. E ainda, só para contrapor aquilo que tu referiste aqui sobre o facto de JPP ser a segunda força política e isso dar-lhes um peso acrescido nas autárquicas. Eu recordo que em 2013, quando o Partido Socialista conquistou 3 câmaras e de eleições sozinho e o Funchal coligado, conquistou Porto Santo, Machico e Porto Muniz. A segunda força política era o CDS. Sim. E o CDS ganhou Santana. Ganhou Santana muito por força de um autarca que tinha lá, que era presidente de junta, que era o Teófilo Cunha. O Teófilo pronto, isto não há. Não há régua e esquadra a transpor eleições de umas para as outras. As pessoas contam. E contam cada vez mais. E nas autárquicas as pessoas são fundamentais. Eu não estou de acordo contigo quando se diz que o projeto deve ser definido primeiro e depois. Isso é um projeto para um país, para uma região, sim. Mas para uma autarquia é preciso ter um rosto, é preciso ter alguém. Esse projeto é preciso ser feito, sim, mas tu tens de ter uma pessoa que dê o seu cunho pessoal a esse projeto. E acho que ainda está a tempo de surgir candidatos fortes do Partido Socialista em vários conselhos. Vamos ver se eles aparecem. Pedro Coelho, que se nota também é, eventualmente, e eu não estou a particularizar, estou a generalizar, depois do Miguel Silva Gouveia, Cristina Pedra, a própria vereadora do Ambiente, Nádia Coelho no Funchal, noutros conselhos também sabemos que há algumas recusas. O que é que se está a passar na política? Eu penso, no caso, não sei em pormenor a situação, mas acho que a vida autárquica é muito desgastante. Aliás, tu tens conhecimento atual de causa, Presidente da Câmara, e o Miguel. a atual Presidente da Câmara do Funchal referiu isso mesmo, algum desgaste, cansaço, de domingo a domingo, há muitas iniciativas, temos que estar presentes e, portanto, admito até também com este escrutínio que é feito hoje à vida pública, nem toda a gente que tem a sua vida profissional, mas isso empresarial, não é abrir porta aos capazes? Ou... Se calhar também é, mas eu acho que as pessoas hoje fazem uma opção. Há quem queira ir para a vida pública para melhorar a sua cidade, o seu concelho, fazer coisas novas, e há, felizmente, dentro do meu partido, gente
que têm interesse. Olha o caso da Brava, temos duas pessoas que almejam ser presidentes de Câmara e, portanto, isso é perfeitamente natural e também é natural que pessoas que têm a sua vida profissional e que num determinado momento, repara, José Luís Nunes, é um caso paradigmático, portanto, deu muito à cidade e à Madeira no âmbito da sua atividade profissional e agora está disposto a deixar de dar consultas, que segundo sei ainda dava consultas Dá, em continua engenharia a às dar. Minas e vai abraçar um desafio diferente que acredito que em termos remuneratórios Eleito. é muito diferente, mas eu também dar um pouco de si à causa pública e isso é importante. Mas Mas já está reformado, Pedro, ou não está? não sai, em Não, princípio, Não. César Ramos. agora, Do César Ramos, a sim. questão que o Miguel do César fala, Ramos sim, mas Tem um consultório aqui. eu aliás perguntei-lhe no direto que fiz na terça-feira de manhã se ele, como é que seria a articulação com esta paixão de mas, vida. Ele disse, dificilmente mas, ó, me Ricardo, libertarei da pediatria. Não é? a questão que o Miguel Ele hoje, pode continuar a dar consultas, como os professores universitários podem continuar a lecionar, não podem ser remunerados. o Miguel falou ainda há pouco numa coisa, mas o Miguel hoje está com meias palavras, que teve sobretudo com isso, obviamente, as eleições autárquicas são diferentes de umas nacionais, regionais, muito focadas no candidato. Agora, também é verdade uma coisa, qual é o candidato do Partido Socialista que quer andar ao lado de Paulo Cafofo? Essa é a pergunta que eu deixo, quer dizer, quando o Partido Socialista tem este resultado e tem Ó este... Pedro, houve muitos Por que exemplo, eu afastaram-se de acredito, Miguel Albuquerque. eu acredito Houve que... muitos de vocês que se afastaram de Miguel Albuquerque no início deste ano e no início do ano passado e que agora já estão ao lado dele. A melhor Portanto, forma isso de nós conseguirmos é lançarmos uma farpa e vem logo a resposta. Portanto, eu acredito, se o PS tivesse outro candidato, Mas houve muitos que eram ao lado se dele agora que calhar, voltaram. Miguel Silva Gouveia era candidato à Câmara do Funchal. Se calhar, se fosse outro candidato. Agora, Miguel Silva Gouveia vai querer andar ao lado de Paulo Cafofo. Miguel Silva Gouveia ganha estar ao lado de Paulo Cafofo. É um ativo tóxico neste momento. E, portanto, isto Posso também responder a isso? tira do Partido Socialista, se calhar, alguns quadros que Dependentes, inclusive. estavam dispostos a serem candidatos pelo Partido Socialista, porque a democracia é assim mesmo, todos têm as mesmas oportunidades. Agora, claro que isto são eleições diferentes, é verdade, mas o estado atual do Partido Socialista não ajuda, infelizmente, digo eu, que pessoas válidas do O Partido Miguel Silva Socialista Gouveia, eram abraçar esta vez. Miguel Silva Gouveia vai exercer o contraditório. Não vou contradizer, eu vou dizer é que acho que é preciso ter memória e no PSD é caso para perguntar onde é que andava o Pedro Coelho quando toda a gente ostracizava o atual Presidente do Governo quando teve na iminência de se ir embora. Houve também muita gente que se afastou e não quis aparecer ao lado dele. Agora toda a gente aparece. Em relação àquilo que foi a farpa do Pedro, eu não acho que o Paulo Cafufo deva deixar de andar ao lado de qualquer pessoa. Ele é um militante do Partido Socialista. E em todos os militantes são precisos, todos. Agora, apesar de eu discordar da liderança dele e discordar da estratégia que está a ser tomada para esta direção, não significa que não se conte com as pessoas para o futuro. Portanto, toda a gente é importante e acho que o Paulo Cafufo, se quer ficar, tem que escolher os candidatos e estar ao lado deles, como é óbvio. Joaquim, a questão é, e Paulo Cafofo conta para quê? Bem, o Paulo Cafofo foi aquele que no Partido Socialista, nestes 50 anos, mais perto teve de ganhar. E, portanto, se calhar até merecia sair com outra dignidade. Porque este arrastar de situação, desde as eleições legislativas regionais, acaba por prejudicar, em meu entender, mais a imagem de Paulo Cafofo do que outra coisa qualquer. É importante, eu acho que os portugueses também respeitam isto. Paulo Cafofo é um ativo do Partido Socialista. Agora, certamente terá que fazer um período de alguma travessia, não ficar esta ideia que quando ele sai da Câmara do Funchal, há a ideia que ele abandonou o projeto. Agora, há a ideia que ele não quer largar nem por nada. E isto em política não é bom. E nesse sentido era E importante. há ainda uma outra ideia, é que está, porventura, à espera de uma outra barriga de aluguer. Que possa chegar. Mas isso não é uma ideia, não é uma sensação boa que fique. Porque
Há memória em política também. Há memória. Falar nisso, eu gostaria de acrescentar aqui também uma notícia desta semana, sobre a forma como acho que foi tratado o atual vice-presidente da Câmara do Funchal. Não sendo nem partilhando as mesmas cores políticas dele, deveria ter sido melhor gerida esta sua disponibilidade e esse seu avanço para assumir-se como possível candidato à presidência da Câmara do Funchal. Acho que ou ele precipitou-se, ou falou com alguém que disse que poderia avançar e que depois puxou-lhe o tapete, porque dizer numa semana que está disponível para ser candidato à presidência da Câmara do Funchal, para uma semana depois ver o escolhido para esse cargo dizer que não conta com ele, acho que por muitas divergências que eu tenha políticas com o Bruno, respeito enquanto pessoa, enquanto profissional, e acho que ele não merecia a forma como foi Já que tratado, e deixo-lhe falaste, também um abraço solidário para ele. já que falaste nesse aspecto e retomando aquilo que disse Bruno Pereira, que disse que estava disponível para aquilo que o partido achasse por bem, reformularias a disponibilidade, ou seja, dirias de outra forma essa disponibilidade, porque há uns que o têm feito de outra forma. Nuno Batista no Porto Santo não disse que estava disponível, disse que era candidato. Que é o Nuno Batista. É o Do PSD, Sim. vai ser candidato? Na altura disse não se mostrou disponível Afirmou que e afirmou que seria candidato. Afirmou que Mas se calhar vai ser candidato com uma lista de independentes, pode ser, no Movimento de Cidadãos, isso é possível Não, nas eleições vai ser, é o candidato do PSD. vai ser candidato do PSD. Ou seja, tomou um Havia outro correr no rumo projeto. ao nível da disponibilidade. Bruno Pereira não poderia ter feito o mesmo? Não sei, isso será com ele e Matéria para na o forma Pedro. como ele relaciona-se dentro do partido. Mas falando do Porto Santo, recordo-me que no mandato anterior também Idalino Vasconcelos assumiu-se como disponível e pronto para ser candidato para um segundo mandato. Foi trocado. E o que foi dito foi: não és candidato, quem é o candidato é precisamente o Nuno Batista. Portanto, o PSD tem essa estranha forma de proteger os seus autarcas. Pedro, é diferente dizer estou disponível para ser candidato do que dizer eu vou ser candidato. É um pouco diferente. Obviamente que no âmbito nos estatutos do Partido Social Democrata, essa é uma responsabilidade do Presidente do Partido e da sua Comissão Política, mas devem ser ouvidas as comissões políticas conselhias. Ou seja, o que é feito é ouvir as forças vivas do Conselho, da freguesia, e depois o Presidente do Governo, o Presidente do Partido e a sua Comissão Política deliberam no sentido de validar os nomes dos 11 candidatos. E depois, pelo menos enquanto fui autarca, o meu nome era validado e depois nunca me fui votado no nome, portanto eu tinha a responsabilidade de escolher a equipa que me acompanhava, eu escolhia o Presidente de Junta e o Presidente de Junta escolhia a sua equipa, portanto o processo sempre foi assim, pelo menos no meu tempo era assim. A questão que o Miguel fala aqui, obviamente, Bruno Pereira é um ativo do PSD e do Funchal, tem feito um grande trabalho, não sei se fica ou não, portanto não tenho conhecimento se fará parte da equipa ou não. O que eu sei é que essa é uma responsabilidade, pelo menos no meu tempo, enquanto existiam funções na Câmara de Lobos, era uma responsabilidade que era minha, eu escolhi a minha equipa e obviamente trabalhava com aqueles que eu achava, tendo em conta o perfil, também técnico, ter alguém ligado à área social, à área da educação, do urbanismo, e fazíamos a nossa equipa. Agora, acredito que no caso do Porto Santo, a indicação que tenho é que Nuno Batista será o candidato, e como disse ainda há pouco, parece-me que é mais ou menos consensual na chamada bilhardice madeirense, que só há um nome que neste momento pode estar, ou um conselho que ainda não estará decidido, que é o Conselho da Ribeira Brava.
Certo, ficam as vossas visões sobre um ato eleitoral que provocou estragos e que a seu tempo terá outros andamentos rumo às autárquicas deste ano, um ano com 13 eleições e uma campanha para as presidenciais, que também já tem Pré-candidatos. gente a lutar por essa eleição, enfim, é uma alegria para nós que temos tarefa árdua de ir juntando os cacos em nome de uma informação séria e rigorosa, apesar de, em alguns casos, que não fomos nós que avançamos, ter havido, não só no PS, mas também no PSD, alguns desmentidos, nomeadamente o facto de haver já alguém para as finanças, o que não era o nome que foi avançado. Mas isso são aspectos para ir dissipando ao longo do tempo. Agradeço ao Miguel Silva Gouveia e desejo-lhe boa reunião da Comissão a Política de dia amanhã, ao Joaquim Sousa Obrigado. e ao Pedro Coelho, que em breve Obrigado. vai para a varanda de São Bento. Posso só sugerir ao Um Pedro dia, deixar aqui. lá Posso só podemos dizer ao fazer o Pedro. debate da semana, fica Muito combinado. bem, está prometido. Pedro, Não deu posso tempo só no Foi outro curta. mandato, porque a legislatura acabou cedo, mas desta vez vai ser uma série. Faremos. Ricardo, permite-me Fica bem, transmitir bem, aquele fixe. desejo ao Pedro Coelho. Já acabou. As melhores ideias nascem no debate e na liberdade de pensar e questionar. Assim como na arquitetura e na construção, é na troca de perspectivas que encontramos as melhores soluções. Na M. Vasconcelos, há mais de 25 anos que transformamos desafios em espaços que fazem a diferença. Porque pensar, debater e construir é o que nos move. Revestimentos, soluções para o banho e materiais de construção. No Funchal, em Machico e em mvasconcelos.pt. M. Vasconcelos. Sinta a casa.